sobre o ajuste de coeficientes, mas a gente pode dizer que é ajuste de coeficientes 2, porque nessa aula aqui você vai aprender o terceiro e o quarto caso de ajuste de coeficientes, porque se eu não te explicar isso aqui, você não consegue fazer boa parte das questões do seu livro, tá? E nem do vestibular, ainda mais a CAF que ama, né, o nosso terceiro caso. Então, o que a princípio você já sabe, que assim, os elétrons perdidos têm que ser igual ao número de elétrons recebidos. O elétron perdido é aquele que sofreu POA, né? Perde elétrons, oxidação, aumenta o NOx. E o elétron recebido é o que sofreu Re, né? Recebe elétrons, redução, reduz o NOx. E aí, depois que a gente conseguiu os coeficientes através disso, né? Igualei os elétrons, eu consigo dois coeficientes. Os outros, geralmente a gente fazia desse jeito, né? Nessa regrinha, seguindo macho, né? Que quer dizer metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, para o nosso terceiro caso, que são equações iônicas, é aqueles casos que vai aparecer íons, tá? Tipo ânion, que é negativo, cátion, que é positivo. Então, nessas equações iônicas, o somatório das cargas tem que se conservar. Por exemplo, eu vou somar as cargas dos reagentes, vou somar as cargas dos produtos. E quando eu fizer o somatório, eles precisam ser idênticos. Senão, não está balanceado, tem alguma coisa errada. Vamos para um exemplo bem simples e a gente vai complicando aos poucos, pode ser? Ó, quando aparecer essa equação aqui para vocês, primeiro, isso aqui é uma equação iônica, está aparecendo íons aqui, né? Aqui no caso são tudo cátions. Então, o que acontece? Desse lado aqui, tu vai dizer, tem um cromo e desse lado aqui também tem um cromo. Então, tá balanceado, né? Um ouro e um ouro. Então tá tudo certo, né? Ouro, 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 ouro. Mas olha só, se você somar as cargas, repara aqui, tá? Essa carga aqui, que é mais 2 com mais 3, fica mais 5. E essa carga aqui, que é mais 6 com mais 1, dá mais 7. Então, não tá balanceado. Então vamos fazer o NOx desses caras aqui? Ó, o NOx do cromo é mais 2. O NOx desse cromo aqui é mais 6. Isso é fácil, tá? Quando eu tiver um íon simples desse jeito aqui, tá? Tenta lembrar que o NOx dele é a carga, tá? Revisão de NOx, olha só. Qualquer coisa você pode voltar lá no vídeo de NOx, tá? Tá nessa playlist aqui, se você está acompanhando pela playlist. Então, o NOx é a carga. Por isso que eu botei 6 e 2 aqui, sem cálculo nenhum. Então, o cromo aqui ele variou 4 elétrons, né? O ouro. Esse ouro aqui ele vai ser mais 3, esse ouro aqui ele é mais 1. Então, a gente sabe que o ouro aqui ele variou 2 elétrons. Vamos escrever aqui embaixo, ó. O cromo varia 4 e o ouro varia 2. Então, como é que poderia igualar o número de elétrons aqui? Eu vou multiplicar o cromo por 1 para ficar 4 elétrons e vou multiplicar o ouro por 2 para ficar 4 elétrons. Então, no momento que eu igualei os elétrons, né, eu ganhei esses coeficientes aqui. Um para o cromo, então eu vou botar um ali para o cromo, e 2 para o ouro. Então, eu vou colocar o 2 aqui para o ouro. Bom, como tem um cromo desse lado, né, tem que ter um cromo desse lado, e como tem dois ouros, ouro, 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 dois ouros desse lado aqui. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer a carga agora? Ó, aqui tem 2 e aqui tem 2 vezes 3, que dá 6. Então, como 2 vezes 3 dá 6, mais 2 deu 8. Vamos de novo? Ó, 1 vezes 2 dá mais 2. Mais 2 com mais 6, mais 8. Igualei as cargas? Sim, então o somatório de cargas, né, tá igual dos dois lados. Então essa questão aqui tá balanceada, agora tá correto. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo? Ó, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Porque nesse exemplo ocorre o seguinte, ó, esse cloro aqui, como é substância simples, né, tu sabe que ele é zero. E esse cloro aqui ele é menos 1, porque é um íon, né? Acabei de explicar que a carga do íon é o NOx dele. Então esse cloro aqui ele variou 1 elétron, sofreu redução. Só que os outros elementos aqui eles não estão mudando o NOx, é o cloro de novo. E aí esse cloro aqui é substância simples, é zero. E esse cloro aqui ele é mais 5. Então o cloro ele sofreu oxidação e redução ao mesmo tempo. Olha, eu posso te explicar esse aqui, sem galho, ó. Esse aqui é um ânion chamado ânion cloreto, né? A carga desse ânion aqui é menos 1.
E aí, quando é um ânion que tem mais de um elemento, né, o somatório tem que ser menos 1. Oxigênio é menos 2, tu já sabe isso, né? Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Para fechar menos 1, o cloro tem que ser mais 5. Então, por isso que eu botei mais 5 aqui. E como ele variou de 0 até 5, a variação foi 5. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Esse cloro aqui, ele é uma mistura de cloros, tá? Porque tem uns que sofreram redução e uns que sofreram oxidação. Esse cloro aqui, ele só sofreu redução. Então, eu vou chamar esse aqui de cloro vermelho, que variou apenas um elétron. Esse cloro aqui, ele sofreu somente oxidação. Então, eu vou chamar esse cloro aqui de cloro azul, que é o cara que está sofrendo oxidação. E agora eu vou igualar os elétrons, só que o cloro vermelho, ele variou 1 elétron, o cloro azul variou 5. Então, como é que eu igualo? Multiplico o vermelho por 5, que vai dar 5 elétrons. Multiplico o azul por 1, que vai dar 5 elétrons. Tá, eu sei, você está se perguntando por que eu não usei esse cara aqui, que é o que tem maior índice nesse caso, né? Porque eu não sei quem é esse cara. Eu não sei se esse cara aqui está variando um elétron ou se está variando 5. Então, como eu não sei, eu tenho que pegar os outros cloros, pintar eles e aí sim conseguir a resposta, tá? Toda vez que for uma reação de autorredox ou desproporcionamento, que é esse caso, tá? Você faz isso, tá? É um elemento sofrendo oxidação e redução. Pinta um deles de vermelho e um deles de azul. Eu igualei os elétrons aqui, então meus elétrons estão iguais e ganhei os coeficientes, né? Então, cuidado, esse 5 não vai na frente aqui, porque aqui é uma mistura. Aqui é um cloro clorurido, cloro clorurido. Então, esse 5 ele vai na frente do cloro vermelho. Tá aqui o cloro vermelho. Esse 1 vai na frente do cloro azul. Tá aqui, cloro azul. Então, agora sim, quantos cloros eu tenho aqui? 6. Então, eu vou colocar 3 aqui na frente para ficar 6 cloros aqui também. Agora, olha só. Eu tô sempre seguindo essa regrinha aqui, né? Que é metal, ametal. Então, eu já balanceei o cloro, né? Que é o ametal. Não tem carbono. Então, agora foi para o hidrogênio, depois para o oxigênio. Só que repare que eu não sei quantos hidrogênios tem aqui. Não vale chutar, né? E eu não sei quantos hidrogênios tem aqui. Se tu falar que é 1 e 1 vai estar errado, né? Porque daí aqui vai ter 2, né? E aqui vai ter 1. Ah, então põe 2. Não, mas eu não sei. Não vai fechar os oxigênios aí. Então, a gente não sabe quantos hidrogênios tem nem quantos hidrogênios tem. Então, eu vou para o oxigênio. Só que eu também não sei quantos oxigênios tem aqui. E eu também não sei quantos oxigênios tem aqui. Então, essa questão não tem como fazer? Não, é que daí tu vai aplicar o que a gente acabou de aprender. Em equações iônicas, o somatório desse lado aqui, ó, se eu fizer para as cargas, vai dar menos 6. Então, olha só. O somatório aqui é 5 vezes menos 1 com 1 vezes menos 1. Então, menos 5 com menos 1, que deu menos 6. Então, desse lado aqui também tem que fechar menos 6. Eu só não somei a água aqui, né? Porque ela não tem cargas, então não tem sentido somar a água. Agora, olha só, como aqui está dando menos 6, né, o somatório, o cloro aqui não tem carga. A hidroxila tem, que é menos 1. Só que ela tem que virar menos 6 e não vale mexer aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco um 6 aqui na frente. Então, se eu botar um 6 aqui na frente, vai ficar menos 6 e vai fechar o somatório das cargas um lado igual ao outro. Legal, né? Então, quantos hidrogênios tem aqui? Agora eu sigo, né? Ah, a gente tem 6 hidrogênios. Então, aqui também tem que ter 6 hidrogênios, né? Por isso que eu vou botar aqui o número 3. Aí eu fechei o hidrogênio e com certeza o oxigênio fechou também, mas esse cálculo é contigo daí, beleza? Bom, agora eu vou fazer a questão número 2 da manhã, que é uma questão clássica do Enem, que ele vai pedir a oxidação do álcool virando aldeído através de um ânion chamado dicromato. Esse ânion é um dos the best of the ânions. Então, esse dicromato que seria legal você saber, tá? Quem que ele é, que nem o sulfato, assim. Eles adoram, ainda mais porque esse ânion tem uma cor, né? Que é alaranjado. Ele acaba transformando
o cromo. E o cromo que está presente nesse ânion aqui, tá? Aqui está o cromo. Que está presente nesse ânion, acaba mudando o NOx dele, tá? E pelo jeito aqui, né, que o cromo está virando aqui o dicromato, né? A cromo 3 ou a cromo 2. Então podia ser cromo 2, cromo 3, poderia ter aqui álcool, beleza? Tem várias, né? E aqui tem aldeído, então a gente pode riscar algumas aqui que não tem álcool, né? Porque essa função orgânica eu acho que é a mais fácil, né? Então, pô, não tem álcool aqui, vamos riscar essas aqui, né? Não tem álcool, aldeído. Aqui deu ácido carboxílico, né? Aqui tem aldeído. Aqui tem ácido carboxílico, ácido carboxílico. Então a gente quer para aldeído. Então, pô, mas pode ser duas respostas, né? Digamos que você não saiba, por exemplo, que esse cara aqui é o dicromato. Se é esse o dicromato ou esse o dicromato, tá? Esse aqui eu escrevo para ti. Você vai anotando isso, ó. Esse é o cromato e esse é o dicromato. Mas digamos eu não sei, e como é que tu poderia matar essa questão? Assim, qual é o somatório de cargas que tem desse lado aqui? Vamos ver, aqui tem menos 2, ó, menos 2, e aqui tem mais 8, mais 8. Então, se eu somar menos 2 com mais 8, vai ter mais 6. Então, esse é o somatório desse lado, né? Aqui é 2 vezes 3. Então, se eu fizer 2 vezes 3, deu mais 6. Ah, então essa aqui, ela pode ser. Vamos ver essa aqui, tá? O somatório de cargas aqui tem que fechar também. Aqui é menos 2 e aqui é mais 2. Se eu somar menos 2 com mais 2, vai dar 0. Então, esse lado aqui tem que fechar 0, esse aqui também. Só que aqui eu só tenho carga aqui, né? E o nosso somatório aqui ficou assim mesmo, né? Ficou mais 3. Então, essa aqui ela não está equacionada corretamente. Está errada. Então, por uma questão de ajuste de cargas, tá? A gente vai ficar pela letra B. Daí tu podia também eliminar assim a letra A, né? Se não me engano, a letra E também tu elimina só sabendo as cargas. Aí depois, na real, as únicas que as cargas fecham bonitinho, né? É a D e a B. Aí tu só tinha que saber que esse cara aqui era um álcool, né? Ou que esse cara aqui é um aldeído. Aí pelo menos um deles tu tinha que saber para matar a questão. Beleza? Vamos então para o nosso quarto caso e último caso de redox, que é assim. É quando tem 3 ou mais elementos. Eu confesso que ela é difícil, tá? Quando tiver 3 ou mais elementos, porque tem mais cálculos, tem uma análise maior. Então, o único jeito que a gente consegue sair disso, e anota essa dica, porque a gente não tem isso no livro, tá? O teu livro, ele tem umas 3 linhas para todos os casos, né? Então, a dica é assim, nós vamos ter que encontrar 2 elementos que sofreram oxidação e pegar uma substância que tenha esses dois. Não importa se a substância estiver no produto ou se estiver no reagente. Isso não importa. E essa substância eu vou tratar como se fosse um elemento só. Isso vale também se for dois elementos que sofreram redução. Então tá valendo. Eu sei que fica meio abstrato falar isso, né? Mas é assim que a gente vai resolver. Eu vou tentar te mostrar com dois exemplos bem difíceis e depois uma questão. Olha só. A gente tem aqui um sulfeto de arsênio, tá? E o ácido nítrico reagindo e formando esses caras aí. Então, quando eu for fazer o NOx aqui, eu vi que o nitrogênio aqui é mais 5 e ele passou para mais 2. Então, o nitrogênio aqui variou 3 elétrons. Bom, já nesse quarto caso, assim, para não demorar muito tempo, tá? Eu vou me dar o luxo de não calcular o NOx com vocês. Mas qualquer coisa, escreve aqui no comentário que eu te explico de onde é que saiu o NOx, tá? Ou se não, volta para a aula de NOx e vê o que a gente está fazendo. Ó, se eu pegar agora, por exemplo, o enxofre, na direita ele é menos 2. E o enxofre aqui no meio, ele ficou mais 6. Então, de menos 2 para mais 6, ele variou 8 elétrons. O arsênio, o NOx do arsênio aqui é mais 3, tá? É só fazer que tu já sabe que esse cara aqui é menos 2 vezes 3 dá menos 6. Aqui é mais 6 dividido por 2 mais 3. E o arsênio desse lado aqui, ele é mais 5. Porque aqui vai dar menos 8, tá? E aqui vai dar mais 3. Então, aqui tem que ser mais 5. Consequentemente, ele variou 2 elétrons. Então, vamos começar pegando aqui, ó, a substância
E essa substância aqui, ela tem os dois elementos que sofreram oxidação, o enxofre e o arsênio. Então, eu pego essa substância aqui. E no caso aqui, eu só pego o nitrogênio mesmo, tá? Então, o nitrogênio, ele está variando 3 elétrons. Agora, faz um cálculo comigo aqui, tá? Ó, o enxofre, que é esse cara aqui, ele está variando quanto? Esse enxofre aqui. Ele está variando 8, né? Quantos enxofres tem? 3. Então, eu vou multiplicar por 3, que vai dar... 3 vezes vai dar 16, 24. Então, achei 24 aqui. O arsênio. O arsênio é 2. Quando que ele está variando? Ele está variando 2. Então, eu faço 2 vezes 2. Esse é mais fácil, 24. Quanto que deu o total aqui? Bom, o total aqui deu 28. Então, isso eu vou colocar aqui embaixo. Que toda essa substância aqui está variando 28 elétrons. Como não são números múltiplos, né, um do outro, eu vou ter que multiplicar o nitrogênio por 28 para ficar 84 elétrons. E toda essa substância aqui por 3. Para multiplicar o número de elétrons, o total que é 28. E ficar 84 elétrons. Bom, pelo menos deu trabalho, mas eu consegui igualar os elétrons. Se eu conseguir igualar os elétrons, eu ganhei os coeficientes, né? Então, o nitrogênio, ele é 28, e essa substância aqui, que é o sulfeto de arsênio, é 3. E agora eu continuo, né? Vamos pegar a regrinha do macho, então vamos lá, vamos começar com não tem metal, né? Então vamos com A metal. Ó, se aqui tem 28 nitrogênios, né? Aqui vai ter 28 nitrogênios também. Tem mais a metal, né? Ó, tem o arsênio. O arsênio aqui é 6. Então aqui só tem um. Vamos botar um 6 aqui na frente. Aí fica 6 arsênios. Tem mais a metal ainda, né? Que é o enxofre. Ó, aqui tem 3 vezes 3 dá 9 enxofres. Aqui tá o enxofre, tem que ser 9 enxofre. Então, conseguimos fechar os ametais. Carbono não tem. Vamos para o hidrogênio, é isso? Ó, quantos hidrogênios tem desse lado aqui? Aqui tem 9 vezes 2, que é 18. Deixa eu anotar aqui. E aqui tem 6 vezes 3, que é 18 também. Se eu somar 18 com 18, dá 36. Então, a gente tem 36 hidrogênios. Desse lado aqui tem que ter 36 hidrogênios também. Tá, então, deixa eu ver quantos que já tem. Cara, já tem 28. Então, se já tem 28, né? Falta quantos para atingir 36, né? Vou emprestar um aqui, fica 2, né? Então, aqui 8 e aqui 0. Então, faltam 8 hidrogênios. Como é que eu consigo 8 hidrogênios? Eu coloco um 4 aqui na frente. Aí fica 8, né? 8 com 28, que vai dar 36. Pronto, fechou. E aí você pode somar os oxigênios aí que eu juro pra ti que vai dar certo. Vamos para mais um exemplo? Olha só essa aqui. Vamos calcular o NOx das substâncias que estão mudando o NOx aqui, tá? Pode ir calculando de todos até achar. Então, eu calculei o nitrogênio aqui, que deu mais 5. E esse nitrogênio aqui, né? Como o oxigênio é menos 2, provavelmente ele vai ser mais 2. Agora, vamos ver quem mais. Deixa eu ver, o enxofre na direita, a variação dele aqui deu mais 3, tá? Variação 3. O enxofre na direita aqui é menos 2. E aqui ele é mais 6. Eu sei que esse cara aqui é ruim de fazer, porque tu não sabe nem o enxofre nem o cobre. Só que você colou na parede do seu quarto. Se você não fez ainda tem uma chance de fazer isso. Que esse cara aqui é um ânion muito famoso, que a carga dele é menos 2, que é o sulfato. Então vai lá, cola esse ânion aí na parede do seu quarto. Ó. Então, a carga desse ânion é menos 2. O oxigênio é menos 2, não por culpa disso, porque ele é menos 2 vezes 4 dá menos 8. E esse enxofre é mais 6. Tadã! Se tu quiser fazer com o cobre junto, né? Tu tinha que primeiro saber que o sulfato era menos 2. Daí eu sei que o cobre é mais 2.
Aí se tu fizer o cálculo junto aqui, né, tu vai botar cobre mais 2, e aqui vai dar 0, e aqui vai dar 6 também. Então, tanto faz. Bom, descobri que o enxofre é mais 6 aqui. Então, essa variação de menos 2 para mais 6, cuidado, tá? É 8. Porque não é de 2 para 6, que seria 4, tá? É de menos 2 para 6, por isso que é 8. E esse cobre aqui, como o enxofre é menos 2, né? Os dois cobres aqui tem que ser mais 2. Então, cada cobre fica mais 1. Esse cobre aqui, a gente acabou de discutir ele, né? Ele é mais 2. Então, aqui vai variar um elétron. Só que esse cobre aqui, ele também é mais 2. Então, na verdade, esse cobre aqui, ele tá virando mais 2 aqui, mais 2 aqui. Tá passando para 2. Ainda bem que esses dois estão sofrendo a mesma coisa, né? Olha só, como é que eu sei que esse cobre aqui é mais 2? Ó, vamos anotar um outro ânion, então. Você já tem 3 ânions aí, que é legal você saber, tá? O sulfato, o dicromato, e agora eu te apresento mais um, que é o nitrato. Caso você não conheça o nitrato, seria muito importante você anotar, porque as nossas próximas aulas aqui, 1, 2, 3 vídeos, vai ser ácidos, e tu vai ter que saber que esse cara aqui é o nitrato, tá? Não tem choro, desculpa, gente. Então, esse nitrato aqui, ele é menos 1. Como a carga dele é menos 1, nós vamos fazer assim, tá? Menos 2 vezes 3, menos 6. E aí, menos 1, esse nitrogênio tem que ser mais 5. Tudo bem? Porque mais 5 menos 6 dá menos 1. Então, eu sei o NOx desse nitrogênio aqui. Só que esse nitrogênio, eu vou anotar aqui para a gente discutir daqui a pouquinho. Ele não vai mudar o NOx, tá? Ele continua mais 5 aqui e mais 5 aqui, tá vendo? Então, esse nitrogênio não mudou o NOx. O nitrogênio que mudou o NOx foi esse, que virou mais 2. Então, esse que momentaneamente, vamos ignorar ele um pouquinho. Agora, olha só. Se eu sei que esse nitrato aqui, ele é menos 1, como eu vou multiplicar por 2, vai ficar menos 2. Por isso que eu sei que esse cobre vai ser mais 2. Tudo bem? Como é que eu sei isso? Porque o nitrato é menos 1. Vezes 2, menos 2. Então, esse cobre tem que ser mais 2. Bom, resolvido isso, vamos fazer o balanceamento agora, tá? Saímos do NOx e voltamos para o balanceamento. Ó. O nitrogênio aqui, ele vai estar variando 3. O cobre, ele varia 1 e o enxofre varia 8. Só que olha só, essa substância aqui eu tenho que pegar ela inteira, né? Eu acho que essa aqui é fácil de fazer. Eu só tenho um enxofre. Só um enxofre é 8. E cobre, ele varia 1, só que eu tenho 2. Então é 1 vezes 2, que dá 2. Com mais 8, que dá 10. Então eu tenho, nessa substância aqui, 10 elétrons. Como é que eu igualo 3 e 10? Bom, não é múltiplo, né? Vou ter que botar, então, 10 na frente do nitrogênio, que vai dar 30 elétrons. E tem que botar 3 na frente dessa substância inteira, que é que tem os dois elementos sofrendo oxidação, que vai dar 30 elétrons também. Bom, eu acabei de ganhar aqui, né? Como eu igualei os elétrons, eu acabei de ganhar os meus coeficientes. Então, o coeficiente do nitrogênio é 10. Agora, olha só, cuidado. Esse nitrogênio aqui é o nitrogênio que está sofrendo redução. Tu até pode pintar aqui, tá? Que ele vai ser o nitrogênio vermelho. Pintei ele aqui, nitrogênio vermelho. Eu pergunto para você, quem que é o nitrogênio vermelho? É esse aqui? Que a gente calculou o NOx? Não, porque esse nitrogênio aqui ele não sofreu redução. Então esse aqui não é o nitrogênio vermelho. O nitrogênio vermelho é esse aqui? Sim, porque esse nitrogênio aqui, ele sofreu redução, com certeza. E esse aqui? Esse aqui, qual nitrogênio que é? Esse nitrogênio aqui, parte dele sofreu redução e parte dele não sofreu redução e ficou assim. Então, tu não pode botar esse 10 na frente desse nitrogênio, porque esse nitrogênio é um nitrogênio misturado. E tu não pode botar esse 10 na frente desse nitrogênio, porque esse é um nitrogênio preto que não sofreu
redução. Então, esse 10 aqui, ele tem que vir na frente do nitrogênio que sofreu redução com certeza, que é esse aqui. Tudo bem? Agora eu coloco o 3 na frente da substância. E agora eu vou continuar a nossa regrinha, que tu já sabe, né? Que é a regra do macho. Então, metal, deixa eu ver. O metal, aqui a gente tem 6 cobres, não sei quantos tem aqui e não sei quantos tem aqui. Putz, então eu vou ter que ficar em stand-by aqui com o cobre, cara, não deu certo, tá? Então vamos pro A metal. Vamos ver, nitrogênio, aqui a gente tem 10, putz, não sei quantos tem aqui também. Então vamos tentar um outro A metal, né? Enxofre, aqui tem 3 enxofres. Ah, aqui dá, poxa, finalmente, né? Então aqui tem que ter 3 enxofres. Legal. Agora eu sei que aqui tem 3 cobres, né? Então, ó, voltei pro cobre. Então, se ali tem 3 cobres, né? O total de cobres aqui é 6. Se aqui tem 3, então aqui tem que ter 3 cobres. Ah, então fechou 6. Agora eu sei o nitrogênio, né? Porque aqui eu vou ter 10 nitrogênios. E aqui tem 2 nitrogênios por substância, né? Vezes 3, que vai dar 6. Então, o meu total de nitrogênios é 16. Consequentemente, aqui tem que ter 16 nitrogênios para poder fechar. Agora, hidrogênios. Você concorda que tem 16 hidrogênios? Então, a gente só tem hidrogênio aqui, né? E tem que fechar 16. Então, eu vou colocar um 8 aqui na frente. Ufa! Conseguimos balancear essa equação, né? Beleza? Eu vou deixar você conferir aí nos oxigênios, tá? Para ver se deu tudo certo. Enquanto isso, eu vou fazer contigo a questão 9, que é uma das questões mais difíceis aí, só que das atividades propostas, né? Bom, pelo número tu deve saber isso, né? Que é para a turma da manhã. Então, ele te deu que a composição do palito de fósforo é essa aqui, né? Que é o clorato de potássio e o sulfeto de antimônio, e disse que quando essas substâncias reagirem, né? Vai acabar formando o óxido de antimônio, Cássia Eller, quando o segundo sol chegar, e vai formar ainda o dióxido de enxofre. E ele quer saber, ele não te deu nem a reação, cara, olha só que preguiçoso. Ele quer saber qual é a soma dos menores valores inteiros, né, dos coeficientes estequiométricos. Bom, vamos lá, né? Eu vou abrir um novo slide aqui para a gente botar a reação. Quer dizer que essas duas substâncias aqui elas vão reagir, escrevi elas aqui, e vão formar essas três aqui. Então, botei essas 3 substâncias desse lado aqui. Eu acho meio difícil ficar tentando, tá? Tu pode fazer por método algébrico ou algum outro método. Eu vou tentar pelo redox, cara, porque é para treinar justamente o nosso quarto caso. Então, estou calculando o NOx aqui do antimônio, tá? Aqui eu apliquei a regrinha da tesoura, porque eu sei que o enxofre aqui é menos 2. Então, esse 2 caiu para cá e esse 3 deve ter caído daqui também, né? Ou faz menos 2 vezes 3 menos 6, como o total tem que ser mais 6, dividido por 2 mais 3. E o antimônio aqui, pelo mesmo motivo, é mais 5, tá? Porque o oxigênio é menos 2, né? Então, esse 5 deve ter vindo daqui. Sim? Ou menos 2 vezes 5 dá menos 10, mais 10 dividido por 2 mais 5. Então, de mais 3 para mais 5, o antimônio variou 2. Agora, o enxofre, né, na direita, ele é menos 2. E aí, menos 2, ele vai passar para cá, né? Como o oxigênio é menos 2 vezes 2, dá menos 4, o enxofre vai ser mais 4. De menos 2 para mais 4, só cuida, tá? Porque é menos 2, né? A variação do enxofre foi 6. E tem mais gente variando o NOx aqui, porque aqui eu tive duas oxidação, né? Não posso ter só oxidação numa reação química. Então, provavelmente alguém sofreu redução. O potássio é que não foi, né? Porque o potássio é NOx fixo e o oxigênio, a gente acabou de fazer todos eles menos 2. Então, foi o cloro, porque esse cloro aqui ele é mais 5, tá? Tu pode fazer aqui, né? Menos 2 vezes 3, menos 6. O potássio é mais 1, né? Então, esse cara aqui ficou mais 5. E o cloro é um halogênio, quando ele está na direita, ele é menos 1. Ou se não, usa o potássio, né? O potássio é mais 1, o cloro é menos 1. Então, o cloro está variando de mais 5 para menos 1. Menos 1, né? Não é
até 1. Se fosse até 1, seria a variação 4. Como a variação é menos 1, a variação foi 6. Então, vamos pegar esse cloro aqui, né, que é o mais fácil, e dizer, ele variou 6. Só que aqui eu tenho que pegar a substância inteira, né? Eu tenho que pegar essa substância e tratar como se ela fosse um elemento só. Vamos fazer esse cálculo aqui, então, ó. Antimônio. Qual foi a variação do antimônio? Deixa eu pegar o antimônio aqui, né, variando. O antimônio variou 2. Quantos antimônios tem ali? 2. Então, deu 4. Agora, vamos pegar o enxofre, tá? O enxofre, ó, eu só estou fazendo a multiplicação dos índices aqui, tá? O enxofre tem 3. Quanto que o enxofre variou ali? O enxofre variou 6. Quantos enxofres tem ali na substância? 3. Então, 6 vezes 3 vai dar 18. Se eu somar esses dois aqui, né, 18 com 4 vai dar 22. Então, essa substância inteira, ela tem 22 elétrons. Combinado? Bom, como é que eu igualo 6 e 22? Tem uns números menores, assim, do que inverter eles, né? Se eu multiplicar o cloro por 11, dá 66. E se eu multiplicar essa substância aqui por 3, eu vou multiplicar os 22 por 3, que vai dar 66. Então, consegui igualar os meus elétrons. Se eu igualei os elétrons, né, eu ganhei os coeficientes. Então, para o cloro, o coeficiente deu 11. E para essa substância aqui, né, o sulfeto de antimônio, o coeficiente foi 3. Vamos pegar agora os metais, né, para seguir a regrinha do macho. Bom, tu vai ficar craque nessa regra, já decorou até, né? Não aguenta mais escutar eu falando macho. Macho. Então, olha só. Aqui eu tenho 6 antimônios, então aqui tem que ter 6 também, né? Porque o antimônio é um metal, né? Então eu tenho que botar um 3 aqui para ficar... Isso. Para ficar 6... Aqui, antimônio, para ficar 6 antimônio, né? Eu esqueci um potássio. O potássio é um metal mais famoso que o antimônio, né? Então, aqui tem 11 potássio, aqui tem 11 potássio também. Desculpa aí, potássio, tá? Cara, agora vamos fazer o outro, tá? A metal. O metal mais famoso que tem aqui é o cloro, né? Mas já foi balanceado, né? 11 e 11. Tem um outro metal ainda? Sim, o enxofre, né? Aqui, então, 3 vezes 3, 9, né? Eu tenho enxofre aqui, então aqui é só colocar o número 9. Ó, já tá balanceado, né? Então nem tem carbono, nem tem hidrogênio, já tá tudo ok, e aí tu confere no oxigênio. Essa é a tua função, tá? Então, a soma dos menores valores inteiros dos coeficientes estequiométricos é, eu vou somar ali o 3 com 11, com 3, com 11, com 9, que deu 37, e por isso que a resposta é a letra E, beleza?